Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito, de número 55, eu gostaria de conversar com vocês sobre a proposta de criação de uma nova empresa pública na área de energia, feita pelo Partido Trabalhista, que acabou de ganhar as eleições no Reino Unido. A criação da Great British Energy, ou a GB Energia, essa criação, ela representa uma inflexão significativa na política energética britânica. Representa a intervenção direta do Estado no setor elétrico, que é algo que você não observou nos últimos 40 anos, desde que a Margaret Thatcher assumiu seu primeiro mandato lá em 1979. Então, é uma mudança radical na política energética do Reino Unido. E representa um reconhecimento importante, que é o reconhecimento da necessidade dessa intervenção para o avanço da transição energética. Para enfrentar uma compatibilização difícil de ser feita, que é você compatibilizar a descarbonização com a segurança energética e fazer isso sem que haja uma explosão de preços, de custos, de tarifas. Ou seja, sem tornar o acesso à energia elétrica um acesso mais difícil para a sociedade. Então, você tem que combinar descarbonização, segurança energética e, por último, a ampliação do acesso da sociedade à energia. Ou seja, fazer a transição energética sem sacrificar crescimento econômico, sem sacrificar competitividade e sem aumentar a pobreza energética é um gigantesco desafio. E para enfrentar esse desafio, na visão dos trabalhistas ingleses, você precisa de uma intervenção direta do Estado. Esse movimento, esse reconhecimento, ele se soma a dois outros movimentos que você observa em dois outros países europeus. Você observa na França, com a reestatização plena da EDF, feita pelo Estado francês no início desse ano, e pela tentativa do governo alemão de controlar plenamente a sua rede de transmissão, adquirindo uma empresa holandesa que detém grande parte dessa rede de transmissão. Então, tanto nesse movimento de aquisição por parte do governo alemão, quanto no movimento de reestatização plena da EDF, no caso do governo francês, você tem o reconhecimento de que é necessário essas duas intervenções para que você possa acelerar o processo de transição energética. Então, a intervenção do Estado torna-se uma necessidade para que você possa avançar na transição energética. Se você vai para o caso brasileiro, o que a gente tem hoje no Brasil? Hoje no Brasil, a gente tem a completa desqualificação dessa intervenção. Essa intervenção ela é considerada ineficiente, ela é considerada custosa, e depois da Lava Jato, ela passou a ser criminalizada. Ou seja, qualquer intervenção do Estado sempre está associada a algum tipo de ilicitude, algum tipo de corrupção. Então, na verdade, essa possibilidade hoje, no debate brasileiro, é uma possibilidade que é completamente descartada, é muito mal vista. Então, debater a intervenção do Estado no processo de transição energética, no caso brasileiro, é muito difícil. No entanto, se a gente quiser avançar na transição energética, avançar na solução dos problemas reais do setor elétrico brasileiro, a gente precisa desinterditar
esse debate. E uma forma de desinterditar esse debate é justamente discutindo as experiências da Inglaterra, da França, da Alemanha, no que diz respeito a esse tema da intervenção do Estado. Vamos tentar fazer um debate que seja um debate qualificado. Vamos procurar qualificar o debate e não se conformar, né, e se sentir-se confortável com esse debate profundamente desqualificado, que é o debate que a gente está levando sobre o setor elétrico no Brasil. Então, a tentativa hoje do curto-circuito é justamente dar uma qualificada nisso. Gente, intervenção do Estado é uma questão importante. No processo de transição energética é muito importante e a gente precisa falar sobre isso. E é sobre isso que a gente vai falar nesse curto-circuito 55. E vamos falar sobre isso em três blocos. No primeiro, a gente vai procurar o quê? A gente vai procurar contextualizar essa discussão sobre a intervenção do Estado no quadro geral da transição energética. No segundo bloco, vamos discutir a criação da empresa pública inglesa. No terceiro bloco, vamos discutir rapidamente a experiência, um pouco sintetizando a experiência francesa e alemã nessa dimensão da intervenção do Estado. Principalmente algumas intervenções que você observa justamente nos últimos anos. Nos últimos anos, 2 anos. E por último, a gente conversa um pouco sobre o Brasil. Então, esse é o nosso plano de voo, esse é o nosso plano de trabalho. É dessa maneira que a gente vai estruturar aqui a nossa conversa. Lembrando para vocês que os links sobre os vídeos citados nesse programa, vocês podem encontrar na descrição do programa. E lembrando sempre que, você pode ouvir esse programa no formato de podcast. Procure o podcast canal IE-UFRJ, que você encontra os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ e, entre eles, o Curto Circuito. Então, vamos começar baixando a bola, discutindo essa questão da intervenção do Estado num contexto mais amplo, que é o contexto da transição energética. Vamos começar por aí. Para contextualizar a intervenção do Estado no quadro, no grande quadro da transição energética, a gente tem que começar pelo início. E vamos começar bem pelo início mesmo. Qual é o nosso problema central? Qual é o problema importante, decisivo, crucial, aquele problema que nós temos que resolver? Esse problema é o aquecimento global. É o aquecimento global. É a mudança climática gerada a partir desse aquecimento global que cria, que gera impactos econômicos e sociais gravíssimos. Esse é o nosso problema. Um problema ambiental que se desdobra num problema econômico e num problema social de uma dimensão respeitável. Esse é o nosso problema principal, o aquecimento global. Deter o aquecimento global. Deter a mudança climática. E, portanto, deter esses impactos econômicos e sociais gravíssimos. Então, esse é o problema. Como esse problema, que é um problema ambiental, se converte num problema energético? Pela constatação do seguinte: entre os gases de efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global, um se destaca, que é o CO2, o dióxido de carbono. Da onde é que vem esse CO2? Da queima de combustível fóssil, da queima dos combustíveis fósseis. Então, se eu quero enfrentar o aquecimento global, eu tenho que reduzir essa queima, eu tenho que eliminar essa queima de combustível fóssil. Acontece que o combustível fóssil ele é responsável pela satisfação de 80% das nossas necessidades energéticas. O combustível fóssil está na base do nosso sistema energético. Então, se nós queremos eliminar esse combustível fóssil, é claro que isso tem consequências energéticas significativas. Afeta a segurança energética, afeta o acesso à energia. É óbvio isso. Então, nós temos agora um problema energético. Precisamos ter uma mudança energética.
Por que que esse problema energético ele se transforma num grande problema energético? Porque nós não temos substitutos próximos para os combustíveis fósseis. Nós não temos outras fontes de energia que apresentem, que apresentem os mesmos atributos técnicos e econômicos que nós encontramos nos combustíveis fósseis. Então, esse é o nosso problema. Então, a substituição dos combustíveis fósseis implica na necessidade de dotar os substitutos daqueles atributos que nós encontramos nos combustíveis fósseis. Portanto, nós precisamos dotar esses substitutos desses atributos para viabilizar a substituição. Senão, a substituição não acontece ou ela acontece a custos altíssimos, muito elevados. Então, você tem o seu time. Seu time joga bem, seu time é competitivo. Aí eu chego para você, olha, tem um jogador seu que cometeu uma irregularidade e ele tem que ser eliminado do futebol. Ué, mas que jogador é esse? Ah, é o Zé. Então você tem que eliminar o Zé do futebol? Sim. Qual é a primeira questão? O Zé é importante para o meu time? Não, o Zé não é importante para o meu time. Então, essa eliminação não tem problema nenhum. Ou seja, os combustíveis fósseis não são importantes, não são ou não têm peso nenhum dentro do sistema energético. Se fosse assim, o problema ambiental era só um problema ambiental, não virava um problema energético. Mas não é isso que acontece. O Zé é importante, os combustíveis fósseis são importantes. Bom, então a gente tem que substituir o Zé. Então, a outra pergunta que vem é o seguinte: e aí? A gente consegue substituir o Zé com facilidade? Não, não conseguimos. Nós não temos um substituto à altura do Zé. Bom, então nós temos um grande problema no nosso time. Então, o fato de que os combustíveis fósseis não têm substitutos próximos, não tem caras que entram e vão jogar a mesma coisa que jogam combustível fóssil, então nós passamos a ter um grande problema energético. Então, aquele grande problema ambiental se transformou num grande problema energético. Ou seja, a gente tem que mudar a base do sistema energético. Então, nós temos que transformar o nosso sistema energético. E essa transformação, ela é uma ruptura. Ela é uma descontinuidade. Ela é uma transformação radical e profunda. Se é uma transformação radical e profunda, isso significa que o que caracteriza essa transformação que você está chamando de transição energética? Incerteza, risco, conflitos, ameaças, perigos. A inexistência de padrões. Não tem um padrão técnico, não tem um padrão econômico, não tem um padrão regulatório, não tem um padrão institucional, político. Não tem receita de bolo, cara. Porque o bolo tem que ser inventado. Como diz o meu amigo Helder Queiroz, ele chama atenção para um fato que eu acho que é interessante, que é o seguinte: quando se fala sobre transição, a gente sempre imagina uma passagem. Estou vindo num ônibus, desço no ponto e pego um outro ônibus. Estou vindo num trem, desembarco numa estação e pego um outro trem. Mas não é disso que a gente está falando quando a gente está pensando em transição energética. Você sabe o bonde, né? Você sabe o ônibus que você desce. Você sabe o trem que você desce. Mas o novo trem que você vai pegar, o novo ônibus que você vai pegar, esse ônibus e esse trem, eles ainda não existem. Eles estão sendo construídos. Então, é evidente que a transição energética, essa grande transformação energética, ela é um gigantesco desafio. Ela é o maior desafio da história do setor elétrico, desde a sua criação. E o que é interessante, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que o grande problema não é a mudança energética, não é a transformação energética. A grande ameaça, o grande perigo, advém da mudança climática. Aí é que está o grande perigo, porque é na mudança climática é que estão as ameaças à nossa sobrevivência como espécie.
E isso a gente nunca pode tirar do foco. A mudança energética, ela é apenas o quê? Ela é apenas uma face da mudança climática. Ela é necessária em função da mudança climática. O problema que nós queremos resolver não é a mudança energética, é a mudança climática, é o aquecimento global. E isso a gente não pode tirar do foco. E isso a gente não pode, em hipótese nenhuma, tirar do foco. Aquela velha história, né, daquela série famosa, né, do Games of Thrones. A questão não é a disputa entre os diversos reinos, entre os diversos tronos. A grande ameaça não vem dessa guerra. A grande ameaça vem do norte. É essa ameaça que vem do norte, que vem com o inverno, é que coloca em risco todos os reinos, todos os tronos. O inverno está chegando. O aquecimento global é a mesma coisa. Essa é a grande ameaça. Esse é o grande perigo. O que nós estamos fazendo aqui na área de energia é para enfrentar esse perigo, e não os perigos específicos do setor de energia. É justamente por esse tamanho do problema, é isso que define o tamanho do problema, e de tabela define a necessidade da intervenção do Estado. Por quê? Porque só o Estado tem o tamanho necessário para enfrentar esse tamanho de problema que nós temos nas mãos. Então, o problema que nós temos na mão, né, nas mãos, demanda um cara grande, um cara que tenha que ter a capacidade de mobilizar os recursos necessários, os recursos técnicos, os recursos econômicos, financeiros, institucionais, organizacionais, políticos. E só tem um ente que é capaz de fazer isso: é o Estado. Então é um equívoco profundo quando se imagina na transição energética feita pelo mercado. Não, a transição, o mercado livre, o mercado levará a uma transição justa, sustentável. Isso é um equívoco profundo. Assim como um equívoco profundo imaginar que a transição é algo fashion, que na verdade é um monte de oportunidades de negócios, é uma grande oportunidade de negócios. O Estado não tem, o mercado, ele não tem tamanho para enfrentar os problemas da transição. Ele não tem capacidade para lidar com né, com os graus muito elevados de incerteza, risco, conflito, ameaças. Não tem tamanho. Assim como a grande oportunidade da transição energética, meus amigos, é a oportunidade da gente se ferrar. Para dizer uma palavra adequada às crianças. A grande oportunidade que está embutida na transição é da gente se ferrar e ferrar muito. Porque a gente está falando sobre algo que ameaça a sobrevivência da espécie. É sobre isso que a gente está falando. Então, isso aqui não é um playground, não é uma festa, não é uma coisa fashion, não é um passeio. A transição, ela tem que ser enfrentada com seriedade, porque ela envolve ameaças que são gigantescas. Por isso, se você tem o Keir Starmer, que é o novo líder do Partido Trabalhista, você tem o Macron, você tem o Olaf Scholz, nenhum dos três são de esquerda. Na melhor das hipóteses, são homens de centro. Mas, no entanto, o Steiner, o Macron e o Scholz, na Inglaterra, na França, na Alemanha, estão propondo diferentes tipos de intervenção do Estado. Do Estado francês, do Estado britânico, do Estado alemão. Justamente para quê? Para fazer face a esse gigantesco desafio. Gigantesco desafio. Então, a intervenção do Estado, a intervenção direta do Estado no setor elétrico,
ela é uma necessidade que surge justamente para poder o quê? Enfrentar a grande transformação que é a transição energética. Então, é nesse contexto, que se insere a criação da Great British Energy, da GB Energia, da empresa pública de energia limpa proposta pelos trabalhistas britânicos. E é isso que a gente vai discutir assim. A criação da nova empresa estatal na área de energia, ela se insere no contexto da nova política energética proposta pelos trabalhistas. Essa política, ela está sintetizada no chamado Plano de Prosperidade Verde. O que é inicialmente o Plano de Prosperidade Verde? Ele é um plano de aceleração da descarbonização da economia do Reino Unido. Na meta de emissão zero, a meta de emissão zero, no caso do governo anterior, do governo dos conservadores, estava previsto que essa meta, essa emissão zero, seria atingida em 2035. Os trabalhistas estão propondo antecipar isso. Antecipar isso. Atingir a meta de emissão zero, emissão líquida zero, em 2030, ou seja, daqui a 6 anos. Então, a gente está falando num processo de aceleração da descarbonização, que é um processo, uma aceleração significativa. O que tem de interessante no programa, né, no Plano de Prosperidade Verde? Porque ele é um plano que coloca a descarbonização no centro do desenvolvimento econômico, no centro do fortalecimento da segurança energética, no centro da ampliação do acesso da energia para a sociedade, via a redução das contas de luz, via a redução de custos, tarifas e preços. Então, o plano de prosperidade verde, ele é um plano de desenvolvimento econômico. É um plano que gera crescimento econômico, que gera emprego e que gera renda. Isso é muito importante. Por quê? Porque no governo anterior, a descarbonização ela representava justamente uma ameaça ao crescimento econômico. Ela dificultava o crescimento econômico. E nesse governo trabalhista, não. Na verdade, a descarbonização, ela está o quê? Ela é um motor para o crescimento econômico. Um motor para o crescimento econômico. A ideia de transformar a Inglaterra, transformar o Reino Unido numa superpotência verde. O plano de prioridade verde, ele também é um plano de fortalecimento da segurança energética. E isso é muito interessante, que, na verdade, a descarbonização, ela muitas vezes é apontada como uma ameaça à segurança energética. E aqui é um câmbio, aqui é uma mudança. Mas é interessante chamar que não é apenas uma mudança inglesa, britânica. É uma mudança de toda a Europa a partir da guerra da Ucrânia. A partir da guerra da Ucrânia, a questão da segurança energética se tornou super relevante dentro da Europa. E como é que se consegue resolver os problemas da segurança energética europeia? Através da aceleração da descarbonização da transição energética. Então, essa concepção não é simplesmente uma concepção inglesa, ela vale para toda a Europa. Então, essa mudança no papel da segurança energética na política energética europeia foi fundamental para abrir espaços
para essa maior intervenção, inclusive para a maior intervenção do Estado. Então, o plano de prioridade, né, de prosperidade verde, ele é um plano de desenvolvimento econômico, ele é um plano de segurança energética, mas ele também é um plano de garantia do acesso da sociedade à energia, porque ele é um plano que pretende reduzir os custos da energia e, portanto, das tarifas e, portanto, dos preços. No limite, a redução da conta de luz dos ingleses, que é uma das mais altas da Europa. Então, esse plano, ele é um plano extremamente ambicioso e representa o quê? Representa uma mudança no jogo da política energética britânica, colocando no centro a descarbonização. A descarbonização que vai garantir o crescimento econômico. A descarbonização que vai garantir a redução do aquecimento global. A descarbonização que vai garantir a segurança energética. A descarbonização que vai garantir a redução das contas. É uma mudança de jogo. É uma mudança completa. E aqui está presente uma visão de Estado. Um Estado como parceiro. Um Estado como parceiro. O Estado não é para ser colocado do lado, ou para ser colocado de lado, fora do jogo, como fazem os conservadores. No caso dos trabalhistas, o que eles defendem, não. O Estado tem que ser colocado ao nosso lado. Ele tem que ser um parceiro nosso. E o investimento público é importante para alavancar o investimento privado. O investimento público é importante para assumir riscos que o investimento privado não vai assumir. E isso é chave, é decisivo na transição energética. Então, aqui tem claramente, no caso do Plano de Prosperidade Verde, no caso dos trabalhistas, um espaço para a intervenção e até mesmo para a intervenção direta do Estado. Como é que você vai financiar esse plano? Esse plano ele vai ser financiado através de um imposto. Um imposto sobre lucros extraordinários, sobre lucros inesperados, que eles chamam de windfall tax. Imposto que incide sobre a produção de gás e de petróleo. Foi um imposto criado pelos conservadores em 2022, no quadro da guerra da Ucrânia, das implicações da guerra da Ucrânia, um imposto que hoje é de 75% a alíquota, e os trabalhistas estão propondo que esse imposto vá para 78% a alíquota e vigore até 2029, que é quando encerra o mandato desse parlamento que acabou de ser eleito agora. 5 anos. 5 anos. O orçamento para o plano é um orçamento de 23 bilhões de libras nos próximos 5 anos. Esse é o orçamento para o plano. E o plano, ele contempla uma série de medidas em várias áreas. Contempla descarbonização da indústria, contempla eficientização das residências, isso é uma questão chave para os trabalhistas, né? Que é melhorar o isolamento térmico das residências, dos domicílios. E dessa maneira, conseguir, através dessa melhoria na eficiência, você conseguir reduzir o consumo de combustíveis, o consumo de energia em calefação. E fazendo isso, reduzir a conta dessas residências, desses domicílios. Isso é um ponto importante dentro da política energética do Leme. Outra coisa importante é a aceleração do nuclear. O nuclear inglês ele vai de impasse em impasse. Os conservadores não conseguiram avançar nisso. E, no entanto, os trabalhistas consideram que a energia nuclear ela é importante dentro do jogo da transição energética.
Ela é importante para viabilizar a transição energética, para viabilizar a transição para os combustíveis limpos. Então, eles pretendem dar maior suporte, de tal maneira a superar os gargalos e avançar na construção dos reatores, justamente no Reino Unido. Outra coisa fundamental é a recuperação das redes. As redes de transmissão, distribuição, as redes inglesas são muito ruins. Elas atravessaram um período grande de subinvestimento. Então, para se ter uma ideia da atual situação, um desenvolvedor eólico, ele tem que esperar 10 anos, ele pode esperar 10 anos para ter o seu empreendimento ligado à rede. Porque a rede não suporta esse cara. Só vai suportar daqui a 10 anos. Então você vê o tamanho da encrenca. E com isso, você, meu amigo, não avança na transição energética. Porque as redes de transmissão são fundamentais para você avançar no uso das energias renováveis. Então, esse é um ponto importante, ponto-chave, conseguir desgargalar isso. Outro ponto fundamental é a questão de você aumentar a regulação, ter uma regulação mais severa das empresas elétricas do Reino Unido, fazer uma regulação mais voltada para o consumidor e menos para a empresa. Essa é uma preocupação dos trabalhistas. E um outro ponto importante é a não emissão de novas licenças para a exploração de petróleo e gás no Mar do Norte. Então, as licenças que aí estão continuam valendo, mas não haverá novas licenças para exploração de petróleo e gás no Mar do Norte. Mas o destaque do plano de prosperidade verde, e que, de certa maneira, sintetiza as preocupações do Partido Trabalhista e a nova política energética do Labour, é, sem dúvida, a criação da British Energy, da GB Energia, da empresa pública de energia limpa. Esse é o destaque do plano. E aqui está presente, muito claro, a parceria. A parceria com o setor privado e a parceria com as comunidades. A parceria com o setor privado, ela é justamente buscar parceiros, colocar financiamento em energias, em tecnologias de ponta, naquelas tecnologias que a adoção envolve um risco que o setor privado não quer assumir. O setor privado não quer assumir, que só o Estado tem condição de assumir. E que são consideradas importantes para se avançar na transição energética. Energia das marés, offshore, eólico, flutuante, hidrogênio verde, captura e estocagem de carbono. Então, essas tecnologias que não vão ser adotadas se você depender do capital privado, é aí que entra a GB Energia. É aí que entra a estatal, bancando esses investimentos. Não só nessas tecnologias, que são tecnologias mais de pontas, que são tecnologias que ainda não são maduras, mas também em projetos de capital intensivo, projetos de energia limpa, mas projetos de energia limpa que envolvem volume significativo de investimento, de recursos, tempo de maturação, risco na implementação, que faz um conjunto de risco, né, dá um patamar de risco que o setor privado não vai. É aí que vai a GB Energia, justamente aí. E a outra pata muito importante da GB Energia é a geração local, a geração no âmbito das comunidades, eólica, solar, hidrelétrica, combinação dessas fontes, desses projetos. É o projeto no âmbito local, no âmbito da comunidade. É criar financiamento, propor financiamento, colocar à disposição crédito, na verdade, para que esses projetos sejam implementados no âmbito da comunidade, em acordo com sindicatos, em acordo com prefeituras, governos, enfim.
Mas a ideia é o âmbito local, porque se identifica que aqui há um grande potencial para a expansão das energias renováveis. E tem uma questão aqui que também é muito importante, que é chave, é que existe uma resistência das comunidades justamente à implementação dos projetos de energia renováveis. Porque alguns projetos desses, grandes projetos, eles geram grandes impactos para essas comunidades e geram muito poucos benefícios, mas muito poucos benefícios. Então, tem uma resistência das comunidades justamente à implementação desses projetos. Então, a ideia é inverter isso, é fazer projetos de menor escala, e projetos no âmbito local, de dimensão local, projetos comunitários, e tentar avançar nisso, justamente colocando à disposição das comunidades mais benefícios. Mais benefícios. Então, essa é uma função importante da GB Energia. Então, num primeiro momento, o que está sendo colocado para a GB Energia são essas duas grandes áreas. E giram em torno de recursos, de parcerias com o setor privado, com as comunidades, e de muita coordenação, de mobilizar os recursos do Estado inglês justamente para avançar nessas duas grandes áreas, das tecnologias de ponta e da geração comunitária. Esse é um ponto importante para a GB. É claro que a GB Energia, ela tem pretensão, né? Ela tem pretensões de crescer, ela tem pretensões de ter os seus próprios projetos, de investir em projetos com intensivos em energia. E aqui, sem dúvida, mira o nuclear. O nuclear em suas várias dimensões, né? Desde projetos de reatores menores até grandes projetos, mas enfim, é uma ambição da GB Energia crescer e, no momento, desembarcar e se tornar uma grande empresa de energia limpa. De energia limpa. Qual é o orçamento da GB Energia? O orçamento da GB Energia é 8,3 bilhões de libras. Se você pensa em termos do nuclear, se você pensa até mesmo em grandes projetos de offshore, eólicos, isso não é um grande recurso. Não é muito recurso. Mas, para vocês terem uma ideia, como isso tudo é relativo, esse orçamento de 8,3 bilhões de libras ao longo de 5 anos, esse orçamento, ele corresponde a alguma coisa em torno de, grosso modo, a 60 bilhões de reais. A capitalização inteira da Eletrobras obteve 33 bilhões de reais, ou seja, metade disso. 33 bilhões de reais. E o valor estipulado pelo TCU para a Eletrobras, que definiu o preço das ações, girava pouco mais de 60 bilhões de reais. Ou seja, com esse orçamento da GB Energia, eu comprava, o meu inglês comprava a Eletrobras. Botando mais ali um pouquinho, comprava a Eletrobras. E a GB Energia, na verdade, de fato, nesse exato momento, ela é uma startup de energia, né? E a Eletrobras era uma empresa gigantesca, consolidada, cheia de ativos. E isso dá uma ideia para a gente de como foi subestimado esse preço, né? Como a Eletrobras foi passada para o setor privado por um preço bastante camarada, né? Bastante camarada. Ali o orçamento da GB Energia, que o pessoal nem considera muito elevado. Pois bem, então esse é o orçamento. Sintetizando, a GB Energia, ela surge, no caso da política energética inglesa, como um espaço de coordenação, um espaço um espaço de centralização dos esforços, dos recursos do Estado inglês.
dos Estados Unidos. É uma tentativa, né, do Estado britânico, é uma tentativa de você concentrar e coordenar, concentrar esses recursos e coordenar da melhor maneira possível a utilização desses recursos. Nitidamente, a GB Energia é um instrumento de aceleração da descarbonização. É um instrumento para você impulsionar os investimentos em energia limpa. E impulsionando esses investimentos, acelerar o processo de descarbonização. Ou seja, concretamente, a criação da GB Energia é uma tentativa de mudar o jogo, de colocar um novo jogador em campo. E através disso, você conseguir avançar na transição energética e avançar no enfrentamento do aquecimento global, no limite. É essa a intenção. A GB Energia é um drible dos trabalhistas. É aquele drible que você está dando com o objetivo de tentar abrir o jogo, no sentido de abrir novos espaços para o jogo e, a partir então, acelerar o processo de transição energética. É nesse contexto de aceleração, e inclusive de uma aceleração que se tornou possível, eu não tenho a menor dúvida, em função dessa mudança do status da segurança energética voltar a ser uma prioridade da política energética e da descarbonização, da introdução das energias renováveis surgirem como uma ferramenta para esse fortalecimento da segurança energética. É isso que abriu o espaço para você fazer uma proposta que é do tipo da criação da GB Energia no Reino Unido. No Reino Unido. E essa experiência inglesa, ela se soma a duas experiências que eu gostaria de conversar com vocês, que é a experiência francesa e a experiência alemã. Mas, naquilo que nos interessa nessa discussão aqui, que é a questão da intervenção direta do Estado. Tem duas intervenções no caso, tem uma intervenção do Estado francês e uma intervenção do Estado alemão que deixam bem claro, e intervenções são recentes, no último ano, que deixam bem claro essa importância desse jogador, o Estado, no jogo geral da transição energética. Vamos dar uma olhada. Existem dois casos interessantes de intervenção direta do Estado para acelerar a transição energética, justamente na Europa. É o caso francês e é o caso alemão. Nos dois casos, você tem a intervenção do Estado buscando justamente avançar nessa transição e ampliar a segurança energética, porque esse tema, segurança energética, se tornou relevante na Europa, como nós já dissemos, depois da guerra na Ucrânia. Vejamos o caso francês. A França, nós temos dois problemas. Nós temos que avançar na transição energética e nós temos que avançar e fortalecer a segurança energética francesa, a soberania energética francesa, a autonomia energética francesa. Temos esses dois problemas. Como é que os franceses resolvem esses dois problemas? Eles resolvem através do nuclear. Os problemas energéticos franceses são resolvidos pelo nuclear desde a década de 70, quando eles começaram a construir o grande parque nuclear que eles têm, desde os anos 70. E os franceses consideram o seguinte: olha, a energia nuclear é uma energia limpa, é uma energia soberana e é uma energia competitiva. Então, para os franceses, como é que a gente acelera a transição energética? Como é que a gente aumenta a nossa segurança energética? Através do nuclear. Tá bom, através do nuclear. O que significa isso hoje para a França? A França precisa recuperar o parque de nucleares que eles têm e precisa construir novos reatores. Quanto é que isso dá? Isso dá uma conta da ordem de 100 bilhões de euros.
100 bilhões de euros investidos no nuclear. É muito, é muito. É impossível que o setor privado chegue perto disso, o que possa resolver esse tipo de problema. Tem que ser o Estado francês. E qual é o instrumento que o Estado francês tem? A EDF. Aí o Estado francês olhou para a EDF e constatou o seguinte: olha, o que a EDF era em 2022? Uma sociedade anônima, com ações na Bolsa e com 16% do controle na mão de acionistas privados. Essa EDF, com essas restrições, com todas aquelas restrições que estão associadas a uma empresa que está na Bolsa, essa EDF não dá para bancar o nuclear francês, para fazer tudo aquilo na área nuclear que a França espera. A EDF é um jogador que, nas condições em que estava em 2022, não tinha menor condição de desempenhar aquele papel que se esperava dela. Então, qual é a decisão? Vamos retirar a EDF da Bolsa. Vamos fechar o capital. Vamos comprar esses 16% que está na mão dos acionistas privados. Quanto é que custa isso? 9,7 bilhões de euros. E os caras foram lá e casaram. E, em maio de 2023, a França concluiu o processo. E o Estado francês, em maio de 2023, retomou o controle pleno da sua empresa de energia mais importante, que era a EDF. E por que fez isso? Para acelerar a transição energética, para aumentar sua segurança energética. Interviu diretamente para acelerar a descarbonização e fortalecer a segurança energética. E no caso alemão? O caso alemão é o seguinte: a Alemanha tem um problema. Ela precisa fortalecer a sua rede de transmissão. Por quê? Porque acelerar a transição energética significa fazer investimentos significativos na rede de transmissão. Na rede, né? Não só distribuição, mas também distribuição. Nós vamos ficar no caso alemão, que é a rede de transmissão. Isso é chave para se avançar na transição energética. Mas a Alemanha tem um problema, que uma parcela significativa da sua rede está nas mãos de uma empresa holandesa, a TenneT. E a TenneT tem bala na agulha para segurar essa onda, para bancar esses investimentos. Então, o governo alemão pensou o seguinte: olha, vamos adquirir a TenneT. Vamos adquirir a TenneT. Vamos adquirir a TenneT através de um banco público, e depois a gente transfere essa empresa para investidores privados que tenham condições e tenham compromisso de bancar esses investimentos, essa expansão e melhoria e atualização da rede de transmissão alemã. Então, desde o ano passado, está rolando as negociações entre o governo alemão e a TenneT. Essas negociações elas foram abandonadas exatamente agora em julho. Né? E por que elas foram abandonadas? Porque simplesmente o governo alemão não tinha os 22 bilhões de euros necessários para comprar a TenneT. E por que ele não tinha? Porque o governo alemão ele estava contando uns fundos extra-orçamentários que ele pretendia usar justamente nessa aquisição. E houve uma decisão judicial de que esses fundos não podem ser usados. Os alemães ficaram sem granas, né? Ficaram sem grana, encaixotados lá nos seus ajustes fiscais da vida, e estão tentando achar uma outra solução, porque o problema tem que ser resolvido. Se você quiser avançar na transição energética alemã, você precisa ter o controle das suas redes de transmissão e fazer todos aqueles investimentos necessários nessa rede de transmissão para desempenhar o novo papel que se exige dessas redes de transmissão quando você entra maciçamente com as energias renováveis. Então, os alemães agora estão tentando ver o que eles fazem. E o que tem de muito interessante é que a TenneT é uma empresa holandesa, mas é uma empresa estatal. O que a TenneT pretendia? Ela esperava que com a grana que ela ia conseguir dos alemães,
pela venda lá dos seus ativos na Alemanha, ela ia pegar esses recursos e utilizar o quê? Na modernização, na atualização, na expansão da sua rede de transmissão holandesa, na Holanda. Então, o rigor fiscal alemão acabou acertando também a Temet e acabou acertando a Holanda de tabela e o processo de transição na Holanda. Então, aqui a gente tem essa situação, né? Claramente, tanto no caso francês quanto no caso alemão, casos que aconteceram ano passado, esse ano, esses casos apontam no sentido do quê? Da intervenção do Estado, justamente no processo de aceleração da transição energética. E também da segurança energética. Sempre tem que se falar isso no caso europeu, né? Da segurança energética. Mas, ou seja, o Estado ele tem um papel importante na transição energética. É isso que diz o caso inglês da criação da GP Energia, é isso que diz a França com a reestatização da EDF, a reestatização plena da EDF, e é isso que diz o governo alemão, também a Alemanha, quando ela discute, olha, tentar buscar mecanismos que permitam ela ter o controle da sua rede de transmissão. Tudo isso é fundamental. A energia nuclear, né? A nova empresa pública, o controle da rede, tudo isso é fundamental para quê? Para acelerar a transição. Esse é o papel do Estado. Aqui tem uma discussão sobre o papel do Estado. Aqui você está movendo o Estado dentro do jogo da transição energética. Ou seja, está colocando está colocando o Estado efetivamente no jogo da transição energética. E no Brasil, qual é o papel do Estado na transição energética brasileira? Vamos dar uma olhada. Quando a gente olha para o Brasil sobre qual é o papel do Estado que se espera na transição energética brasileira, o que a gente constata, observando o debate, é que há uma desqualificação e uma criminalização justamente da intervenção do Estado no setor elétrico, na transição energética brasileira. Essa intervenção sempre é associada à ineficiência, a ilicitudes, à corrupção, uma intervenção completamente indesejável. Ou seja, essa opção, essa estratégia, ela não está colocada na mesa. Não só ela não está colocada na mesa, como o debate sobre a maior participação do Estado, ele é um debate interditado. Ninguém quer abrir esse debate. Ninguém quer colocar essa questão. E toda vez que você coloca, você toma uma porrada. Corrupto, ineficiente e por aí vai. Então, o debate sobre a intervenção do Estado no Brasil, ele é caracterizado pelos clichês, pelos lugares comuns, pela trollagem, né, pela tentativa de lacração. É um debate, na essência, extremamente infantil. Infantil. Muito pedestre, muito tosco. Então, esse é um lado da questão. Tem um outro lado, é que a partir de 2016, você consolidou uma determinada agenda para o setor elétrico brasileiro, numa convergência entre agentes privados e agentes públicos. Entre agentes privados e agentes públicos. Se consolidou uma agenda que é a seguinte: a agenda brasileira. O que é importante dentro da agenda do setor elétrico brasileiro? A privatização e a liberalização do mercado. Então, se a gente privatiza, como foi o caso da Eletrobras, e se a gente libera o mercado, se a gente amplia o mercado livre, então a gente resolve os problemas fundamentais do setor elétrico brasileiro. Esse é o nosso norte. Ou seja, o problema do setor elétrico brasileiro, o problema da transição energética brasileira é a presença do Estado e a falta de concorrência e de competição no setor elétrico brasileiro. Esse é o nosso problema. Ou seja, a transição no Brasil, ela vai ser tocada pela iniciativa privada e pelo mercado. É isso que se espera, é isso que se aposta. Agentes privados, agentes públicos, agentes do setor e muitas vezes do governo. Até esse governo.
fazer esse tipo de aposta. É o que dá a entender, pelas manifestações. Pelas manifestações do Ministério de Minas e Energia, por exemplo. Então, diferentemente dos outros países, o nosso mercado, a nossa iniciativa privada, ela tem o tamanho suficiente para enfrentar os gigantescos problemas da transição energética. Então, o nosso mercado, e a nossa iniciativa privada, é muito melhor do que os outros mercados e do que as outras iniciativas privadas. Na França, na Alemanha, na Inglaterra. Ou seja, a transição energética brasileira ela é muito peculiar. Ela é... Então, se a gente imaginar que a transição energética brasileira é como a jabuticaba, né? É como a jabuticaba, só tem aqui, desse jeito, então, tudo bem, tudo bem. Só que isso não é verdade. Nós não estamos fora do mundo. O setor elétrico brasileiro não tem tamanha especificidade, tampouco a sociedade brasileira, a ponto de transformar, de reduzir os problemas da transição energética para o grau, para o nível do debate que nós estamos travando. O debate que é pedestre, o debate que é ruim, os desafios continuam lá. Então, se nós queremos enfrentar efetivamente os problemas reais da transição energética brasileira, a gente tem que discutir, sim, concretamente, qual é o tipo de intervenção do Estado que nós vamos ter no Brasil. O que, que a gente espera do Estado brasileiro? O que, que a iniciativa privada, o que, que o mercado pode entregar e aquilo que o Estado tem que entregar. E essa discussão tem que ser uma discussão muito melhor do que essa transição, do que essa discussão que a gente está tendo. Então, é necessário, sim, desinterditar o debate para enfrentar os problemas reais da transição energética brasileira. Se não, cara, a gente cai lá na velha história do Otto Glória. O Otto Glória era um técnico brasileiro que treinou muitos times em Portugal. Treinou o Benfica, treinou o Sporting, treinou o Porto, né? Grandes times portugueses, e treinou também a seleção portuguesa. O técnico da seleção portuguesa de 1966, se eu não me engano, era o Otto Glória. E o Otto ele tem uma frase que é clássica. A frase que é clássica. O Otto dizia que em Portugal, quando o técnico ganha, ele é bestial. E quando o técnico perde, ele é uma besta. E nós? O que somos no setor elétrico brasileiro? Nós somos bestiais? Nós somos melhores que todo mundo? Nós somos geniais? Ou nós somos umas bestas, né? Ou nós somos uns idiotas completos? Então a gente não pode ficar encaixotado nesse dilema do Otto, né? A gente tem que abrir um debate de qualidade, um debate que seja construtivo, um debate efetivo sobre os nossos problemas reais. E não vai ser usando clichê, lugar comum, tentando fazer lacração, que a gente vai avançar. A gente não vai avançar dessa maneira. E tem uma outra coisa também que todo mundo fala sobre, e consegue ver, não, porque a transição energética é uma grande oportunidade de negócios, isso que eu mais ouço, não, oportunidade de negócio, oportunidade de negócio, oportunidade de negócio. Eu acho que a gente continuar discutindo as coisas nesse termo, a grande oportunidade que a gente vai aproveitar da transição energética, que a gente vai ter na transição energética, é a grande oportunidade da gente se ferrar e se ferrar muito dentro dessa transição. Hoje a gente tem uma perspectiva muito grande de se ferrar, do país se ferrar em função dessa péssima qualidade dessa política energética que está sendo adotada no país para o setor elétrico, que é a inexistência completa de política, a inexistência completa de política e um debate extremamente desqualificado. Então a gente não pode manter isso. A gente precisa qualificar o debate. E eu acho que para qualificar o debate, essa discussão que a gente teve hoje, sobre a experiência inglesa, sobre a experiência francesa um pouco, essa experiência francesa da restatização, vocês encontram detalhadamente no curto-circuito 30, né? No curto-circuito 30 a gente discutiu exatamente a reestatização da EDF, também discutimos a transição energética alemã,
o impacto da guerra na transição energética alemã, no curto-circuito 48, no curto-circuito 50, lá tem essa discussão. Mas, concentrando nessa discussão de hoje, foi muito mais sobre a intervenção muito específica do Estado. E eu acho importante a gente ter essa discussão. Essa é uma contribuição do curto-circuito para melhorar o debate, para qualificar o debate, para a gente sair dessa draga que a gente anda no debate sobre o setor elétrico no Brasil. Muito obrigado a vocês todas e a vocês todos que nos acompanharam nessa conversa, nesse debate. E a gente se encontra num próximo curto-circuito aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Gente, vida que segue e se cuida.